Olá a todas e todos, eu sou Renata Simões, coordenadora de ATE, Bahia Produtiva, aqui da COFASP, e hoje a gente vai ver o desenvolvimento, né, a coleta de outros compostos. O principal composto utilizado na agricultura familiar é o esterco de gado, o esterco de caprinos e ovinos, a cama de frango, que é algo barato e que na maioria das vezes se tem próximo à propriedade. Quando não se tem, algum vizinho tem, ou alguém próximo que possa vender ou ceder esse esterco. E hoje a gente vai ver um pouquinho de como coletar, de quando tá bom, de quando não tá bom, para que a gente possa estar utilizando esse composto na horta, no plantio, fazendo essa devolução de nutrientes para o solo, que é muito importante. Levando em consideração o seguinte, se torna um composto natural, sem adição de sais, sem adição de químicos, sem adição de adubos de outros tipos, adubos químicos. E aí a gente veio aqui na propriedade de um dos nossos beneficiários para fazer essa coleta e que vocês possam ver qual pegar, qual não pegar. É muito importante que a gente observe a tonalidade desse esterco, para que não haja a utilização desse esterco sem ele ser curtido. Utilizando esse esterco fresco, é bem possível que aconteça uma queima nas plantas ou até mesmo a morte por ser um composto concentrado. Todo mundo já viu num local onde as vacas ficam, normalmente não nasce nada, exatamente por isso, por conta da grande concentração de nutrientes, do esterco, até mesmo ele curtido, essa grande concentração faz com que nada nasça por conta desse solo, estar misturado com esterco e ser tão forte. E aí a gente vai ver aqui a coleta, e como deve ser colocado para curtir, como deve ser armazenado e quando esse esterco deve ser utilizado. Então, aqui a gente vai ver algumas tonalidades desse esterco, tá? Chega aqui pertinho para a gente ver. Bom, aqui no curral a gente tem várias etapas, digamos assim, desse esterco, A gente tem aqui o esterco fresco, Vocês observem que ele está bem úmido e bem verde, A gente já tem aqui um esterco um pouco mais seco, observem pela cor, apesar de ainda estar um pouco úmido, E aqui a gente tem um esterco que já está bem desidratado, bem seco. A gente vê até dificuldade para quebrar. Bom, mas vamos voltar para o início, Como é que faz esse processo de dar o calor, como falam, de fazer com que o esterco fresco fique no ponto adequado para que a gente possa utilizar na horta, nos plantios. Bom, normalmente utiliza-se esse esterco aqui colocando em pilhas. A gente vai colocar eles em pilha e vou mostrar para vocês como é que deve ser feito. Aqui eu já comecei a juntar um pouquinho, desse esterco fresco. E aí vocês podem juntar a quantidade que tiver.
ou fazer várias pilhas. Bom, a gente tem uma pequena pilha aqui. Óbvio que ela pode ser feita em tamanho maior, né? Mas como a gente só vai demonstrar, aqui fica interessante. Bom, o que é que tem que ser feito agora? Fiz a minha pilha, né? Observei o local onde eu deixei essa pilha. Por quê? Não é interessante que ela fique tão próximo de casa, nem que ela fique 100% exposta ao sol. Debaixo de uma sombra de uma árvore é bem interessante, tá? Se tiver também, né? Bom, o que é que a gente faz? Fez a pilha, qual o processo mais importante? Revolver essa pilha, né? Daqui a 2 dias eu volto, misturo essa pilha. Por quê? Porque o que eu quero é secar, né? Desidratar essa pilha. E se eu deixo ela aqui por 5, 6, 10 dias, essa parte aqui de cima vai ressecar, vai desidratar, e a parte do meio, a parte central, ainda vai estar úmida, né? E não é o que a gente quer. Então o que é que eu tenho que fazer? De 2 em 2 dias eu volto, umedeço e revolvo e misturo essa pilha, né? Aproximadamente 25, 30 dias, dependendo também do tamanho da pilha. Quanto maior, mais difícil vai ser para todo o composto estar desidratado. Dependendo do tamanho, né? Eu tenho isso entre 30 dias, aproximadamente. Se essa pilha for maior, pode ser que leve um pouco mais de dias, por conta do tamanho, né? E do tempo necessário para desidratar toda a pilha. Aqui a gente já tem uma pilha um pouquinho mais desidratada, né? Vocês observem que a gente ainda encontra algumas partes úmidas, bem verde, um verde bem forte, né? Mas já temos um pouco desse esterco mais desidratado. Bom, aqui a gente já tem uma pilha que está mais seca. Cheguem aqui pertinho para vocês verem que está bem menos verde, né? Ó, já está bem. Esses torrões a gente tranquilamente consegue quebrar, tá? E aí a gente vai para a parte prática, digamos assim, né? Para a mistura desse composto, né? Rico em nutrientes, livre de agrotóxicos, para a horta, para algum plantio que a gente vai fazer. Aqui, por exemplo, esse torrão aqui, ele não foi bem revolvido, né? Por dentro dele ainda está bem úmido, diferente desse daqui, né? Já está bem ressecadinho, bem desidratado. E aí você tem um melhor efeito desse esterco.
ele assim, ele úmido, ele pode queimar a planta, né? Não é interessante que seja utilizado dessa forma. Melhor que seja dessa daqui. Aqui, por exemplo, ó, ele não foi bem revolvido também. Ele está bem desidratado e bem ressecado. Mas com um pouquinho mais de força, a gente consegue quebrar e dá para utilizar tranquilamente também. Bom, depois do nosso composto curtido, vamos mostrar para vocês a proporção, né? Quanto usar de esterco para não ficar nem muito adubado, nem pouco, né? Bom, a proporção que a gente indica é de 1 balde de esterco, a gente está usando esse balde aqui como medida, tá? Para 2 de terra. Aí eu peguei algumas folhas secas aqui para estar fazendo essa mistura e enriquecendo o nosso composto, o nosso solo, né? Bom, venham ver aqui, observem como ele está soltinho, né? E a cor e a coloração, ó, os torrões aqui, ó, ele é quebrado e fica bem soltinho, bem esfarelado, para que a gente consiga fazer a mistura com o solo. Bom, a gente vai fazer o quê? Vai misturar os 2 baldinhos de terra com o nosso esterco e as folhas, tá? Ah, Renata, eu quero fazer uma mistura maior. Tranquilo, você pode usar, por exemplo, um carrinho de mão, né? Um carrinho de mão de esterco, de gado, tá? E 2 de terra. Importante lembrar o seguinte, para o esterco de caprino, ele é mais forte, né? É interessante que se use 1 do esterco de caprino e ovino para 3 de terra, tá? Para o de aves, se ele já tiver enriquecido com a maravalha, por exemplo, também é muito interessante, né? Usar um de esterco de aves, né? A cama de frango, para 2 de terra. Aqui a gente vai fazendo uma quantidade pequena, só para demonstrar. Bom, se eu for utilizar essa mistura, né, para horta, por exemplo, é interessante que eu quebre todos os torrões e que não tenha pedra, tá? Para não dificultar o desenvolvimento das minhas raízes. Tirando outras sementes, né? Que não é do nosso interesse. Pedacinhos de pau. Pronto. Aqui a gente já tem o solo, o esterco, um pouquinho de folha. Bom, aqui a gente faz essa mistura para deixar bem homogêneo, tá? E aí a gente pode usar para as plantas de dentro de casa,
para a horta, claro que em uma maior quantidade, né? Para adicionar nas culturas, a gente pode estar utilizando tranquilamente. O que é que a gente tem que observar? A presença de sementes, né? Não só sementes grandes, mas sementes de capim também. É um pouco mais complicado, mas é sempre bom estar passando, olhando direitinho, ver se não ficou nenhuma semente, nenhum raminho de grama por aqui, né? Porque não é do nosso interesse. E aí a gente pode estar usando. Bom, e basicamente é isso, né? Deixar esse esterco curtir, deixar ele secar, como dizem, dar o calor, né? Que ele esquenta, depois ele esfria e fazer a utilização dele da melhor forma possível. A Terra-distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.